Olá, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Marta, sou aluna do bloco 7 de Letras Português da UESP e estou aqui hoje com o professor Evandro Souza, que é um professor que atua na disciplina de Sociologia em uma rede pública de ensino. E ele irá nos falar, quais são as alegrias e os desafios que ele encontra na execução da sua profissão, nos dizer também o motivo ou os motivos pelos quais ele escolheu ser professor de Sociologia, quais são os desafios e as oportunidades que a BNCC oferece, juntamente com a Escola Contemporânea, para o aprimoramento do conhecimento sociológico. Vai nos responder o que é imaginação sociológica, quais são os desafios da Escola Contemporânea e se a estrutura da escola ela atende aos padrões da formação humana em atos sociológicos. É um prazer conversar com o professor Evandro e tenho certeza que todas essas indagações que fizemos a ele, assim como as suas respostas, são de extrema importância para o conhecimento de sociologia. Por favor, professor Evandro, fique à vontade. Olá, você que está me escutando através dessa entrevista, eu sou o professor Evandro, trabalho com ensino de Sociologia desde o ano de 2010. A maior parte da minha experiência profissional foi na rede privada de ensino, antigo Colégio Antares, antigo São Lucas, depois mais recente no curso Cavalcante, e desde o ano 2022 eu estou trabalhando nessa área lá na rede estadual, no estado do Ceará, mais precisamente na CRED 15, que corresponde ali à região de Itauá. Então, falar da sociologia para mim é de grande alegria, pois, como diz o ditado, né? É dela que eu tiro o sustento da vida. Risos. E a sociologia, como também a filosofia, tem essa importância salutar no currículo escolar, não é isso? Certo? Elas são a base e o alicerce do pensamento crítico, né? E quais são os desafios da sociologia? Os desafios vividos durante todos esses anos na educação, já são mais de 13 anos trabalhando nessa área, né? O primeiro desafio é a carga horária. Nós ficamos com uma aula de 50 minutos, né? E aí isso é um grande desafio para o ensino da sociologia, certo? Depois, outro desafio é a questão da importância histórica, porque quando essas disciplinas foram colocadas no currículo escolar, já somente uma aula, então por aí já se tira. Se 2 feriados naquele semestre cair no dia da sua aula e você está morto, você já não dá a carga horária completa, né? Aí pega a semana de prova, aí outro dia sem aula. Então é um grande desafio para a nossa área, a carga horária, e depois também a pouca importância histórica, melhor dizendo, perdão, a pouca importância histórica que essa disciplina de sociologia teve durante toda a sua permanência no currículo escolar, né? Quais são as alegrias de ser professor de sociologia? Eu acho que a minha maior alegria é transmitir o conhecimento, né? É ajudar alguém a entender a sociedade, a entender os mecanismos, né? A entender as temáticas que a sociedade possui e, utilizando da ciência, utilizando da sociologia, a gente pode compreender melhor essa temática. Então, a partir do momento que você transmite e seu aluno colhe, faz essa ressignificação do ensino da sociologia, essa é a maior alegria, né? Eu acho que não só minha, mas de todo aquele professor que trabalha e que tem uma sala de aula, tá certo? Então, minha trajetória com o contato com essas disciplinas ainda veio no curso de filosofia, né? Eu fiz o seminário católico, estudei todo esse ensino
eu fiz o seminário e aí dentro da grade curricular tem as disciplinas sociológicas, mas a minha formação é parcialmente, totalmente em filosofia, né? Agora, só que como a sociologia e a filosofia nunca teve essa importância, a gente, geralmente, quem leciona ela são os professores ou de ciências humanas ou de letras, enfim, no estado, na rede estadual é de qualquer jeito, né? Às vezes o professor de português tem uma redução de carga horária para poder completar a sua carga horária da filosofia, da sociologia, o de ensino religioso, da filosofia e da sociologia, o professor de biologia para poder completar a carga horária, filosofia e sociologia. Então, é um pouco constrangedor, desafiador essa questão do currículo do ensino da sociologia dentro da rede estadual, né? Na escola particular ela consegue ser mais valorizada, tá certo? Então, como eu disse, conscientemente eu não escolhi ser professor de sociologia. Eu estudei a filosofia e quando saí do seminário precisei trabalhar, né? E aí me enveredei por a área que eu tinha a formação, que era a filosofia, e quem é professor de filosofia pega também casado sociologia, né? Tanto na rede estadual como na rede privada, né? Eu, enquanto estive coordenador numa escola, fui o primeiro a quebrar esse paradigma. Aliás, eu não, meu antecessor coordenador quebrou, né? Ele contratava um professor para filosofia e contratava um professor para sociologia, né? Então, isso aprendi com ele, o antecessor de uma coordenação de uma escola que eu coordenei, tá certo? Então, eu não escolhi ser professor de sociologia. Eu acho que até porque a graduação de sociologia, uma licenciatura, ela era meio que escassa. Até isso, falando de 5, 10 anos atrás, eu acho que você encontrava num raio de 500 quilômetros curso de filosofia e sociologia. E a gente ainda não tinha vivido a explosão dos cursos à distância, né? Como algumas faculdades, o Unopar, o Ninter, tantas outras que tem aí, Unifael, que oferece um curso EAD à distância, né? Então não tinha tido ainda essas oportunidades. Então, por isso, com a minha saída do seminário, eu fui enveredando pelo ensino de filosofia e sociologia e gostei. Eu amo ensinar filosofia e sociologia, dá um prazer enorme. Aí por isso, então, eu cheguei em 2010, saindo do seminário. Os profissionais nessa época eram escassos na cidade, e aí consegui, naquela época, 2011, no ano seguinte, consegui uma vaga no antigo Colégio São Lucas, muito bom, por sinal, que durante 30 anos educou muita gente. E aí fiz meu nome lá, como diz o ditado, faz teu nome, né? Fiz meu nome lá e aí ensinei Sociologia e Filosofia até 2021 nessa instituição, no Colégio São Lucas, e outras experiências, como no curso Professor José Bispo, que é um preparatório para o Enem, no antigo curso Cavalcante também. Enfim, foi muito bom e essa área da filosofia e da sociologia. Vocês perdoem aqui, eu acho que toda hora eu puxo filosofia e sociologia, né? Porque o próprio professor de vocês vai saber que quem pega essas disciplinas pega as duas juntas. Aí tem hora que causa uma confusão na cabeça. Agora, se você me perguntar particularmente, professor, qual é a que você é apaixonado, que você gosta? Eu gosto da filosofia. Depois, Marta, pode cortar essa parte da entrevista, viu? Então, quais os desafios apresentados, né, que a BNCC, junto com a Escola Contemporânea, para o aprimoramento do conhecimento sociológico, né? Quais os desafios e as oportunidades, né? Os desafios com a BNCC foi a questão que não é para existir mais filosofia, para mais na nomenclatura, né? Não é para existir filosofia, sociologia, geografia, história, né?
é para chamar ciências humanas e sociais aplicadas, né? Aí nós nem incluímos e nem excluímos a sociologia do currículo, né? Aliás, a sociologia vai aí estar ligada na questão das competências e habilidades, né? Que vai ser dividido nas 3 séries, que é primeiro, segundo e terceiro ano, né? Então não vai ter uma exclusão propriamente dita. Agora a dificuldade é que nós não vamos ter o objeto, né? Então, por exemplo, o livro didático hoje, com a BNCC, eu leciono hoje com um livro chamado Diálogos em Ciências Humanas, e lá fala de globalização, lá fala da cidade, fala de outros pontos, mas não fala diretamente do conteúdo, né? Não é, não é tão claro como era antes da BNCC, né? Na BNCC a gente adotava logo um livro da Marilena Chauí ou de outros nomes, do Pércio, no caso da sociologia, de Pércio Santos, né? Nelson Das Tomás, e alguns nomes que escreveram livro de sociologia aqui, que eu estou lembrando agora. E aí eles direcionavam o conteúdo, né? Direcionava, não, com a BNCC não, trabalhando a questão das competências e habilidades, aí nós vamos descontextualizar um pouco o ensino eficiente da sociologia, né? O Enem lá em 2010 começou a pegar no pé, querer que o aluno saísse lá no terceiro ano com conhecimento prévio de sociologia e de filosofia. E estas duas, principalmente a sociologia, daria um bom repertório para a redação. Daria não, dá, né? Eu acho que quando você tem um bom conhecimento sociológico, você consegue criar um repertório melhor na redação, tá certo? Então, sendo assim, a BNCC até agora ela não excluiu e nem incluiu, digamos assim, né? Mas agora essas competências e habilidades que são materializadas em diversos currículos, né, nas redes de escolas, e ela vai aparecendo de outras formas, com outro nome, né? Então, é mais desafio do que oportunidade, né? É verdade que pode ser que a temática seja maior, né? Mas é mais desafiador porque está excluindo, excluir entre aspas, a temática sociológica, né? Dentro da escola, tá certo? Da escola contemporânea. E aí, eu acho que fazendo essa exclusão, o cidadão dificilmente vai ter o conhecimento sociológico puro, né? Ele não vai ter, ele vai ter conhecimentos ligados a temáticas, né? Por exemplo, nós vamos falar aqui da cidade, né? Nós vamos falar da globalização. Então, a globalização é um tema muito amplo. A geografia aborda ali, a filosofia, a história, tudo vai abordar, mas não é uma coisa pura, né? Não é uma coisa pura, como no livro antigamente vinha, né? O conhecimento sociológico, o que é a sociologia, para que é que serve, né? Fazendo a distinção do senso comum e do conhecimento concreto. E assim o aluno ia criando toda aquela temática. Falava de meio ambiente, né? Falava dos processos de socialização. Então era um conhecimento mais puro, mais direcionado. Com a BNCC não. Isso vai ser distribuído em competências e habilidades, né? Durante os 3 anos, e esses temas aparecerão de forma muito rasa no ensino. Uma pergunta: quais os desafios da escola contemporânea? Eu acho que a escola contemporânea tem muitos desafios, né? E não tem como a gente tratar nesses desafios da escola contemporânea se a gente não citar a pandemia, né? Então eu estou na sala de aula desde 2010, mas claramente todo professor consegue fazer um paradoxo entre o antes da pandemia e o depois da pandemia, né? Eu acho que um dos maiores desafios é a questão das identidades, né? Quer dizer, o professor, ele ainda sabe que é o professor, mas o aluno, eu acho que ele perdeu essa sua identidade, né? São situações simples, como
professor, preciso sair, com licença. Tem alunos que são turistas na escola, né? Eles nem se matriculam em março, aí março, abril, maio e aparece no finalzinho de junho para fazer as provas, né? E a gente assiste tudo isso pateticamente, pelo menos bestializado, né? Porque o currículo, a lei só vai favorecer o aluno, né? Então, eu sei que a escola se não o primeiro, depois da família, local de acolhimento, né? Muitas pessoas só são, às vezes, acolhidas na escola, né? Mas eu acho que é um grande desafio da escola contemporânea é a questão da identidade, né? A identidade. Porque o governo investe, por mais que seja mínimo, ele vai dar lá o livro, vai dar a sala de aula, vai dar o professor. Às vezes esse professor, nem muitas vezes, 90% das vezes ele não tem a habilitação efetiva daquela área, né? Como por exemplo eu citei aqui que alguns professores completam a carga horária de trabalho com filosofia e sociologia e ensino religioso, né? E isso é ruim porque não vira um ensino autêntico, né? E aí é isso, a escola é isso, né? Tem esse grande desafio pela frente, questão da identidade, sobretudo dos alunos, né? Que, ao meu ver, está cada dia mais perdendo a identidade. Será que a estrutura da escola atende aos padrões da formação humana? Ao meu ver, não atende não, né? É como, é como uma vez eu li um post de um amigo meu, que faz um doutorado na área da educação. Ele disse: nós não queremos que todas as escolas sejam de tempo integral, né? Em tempo integral, nós queremos que as que já têm tenham as disposições necessárias para poder funcionar, né? Então, foi anunciado um investimento de 3 bilhões na educação, né? Aí eu vou fazendo escola, fazendo tempo integral. Aí quando eu faço a escola, eu faço uma sala que era para ser a biblioteca, mas não tem um bibliotecário. A sala tal que era para ser a sala do atendimento psicológico, mas eu não tenho um psicólogo, né? Aí o vigia tem que ser psicólogo, porteiro, e tem que socorrer o menino que desmaia, ou a moça que desmaia, né? Então, isso é um grande desafio. As nossas escolas, elas não têm estrutura, né? Para formar o ser humano completo. Porque quando a gente fala formação humana, a gente entende o ser humano na sua total integralidade, né? O ser humano não é só a dimensão intelectual, mas é a dimensão lúdica, por exemplo. A escola tinha que favorecer esse lado lúdico, que não seja só um jogo de futebol ou uma quadra por menino jogar bola, né? Então a estrutura da escola, ao meu ver, não atende, né? Possa ser que aos poucos isso vá sendo revertido, né? Mas eu desconheço um pouco as estruturas das escolas, varia com região, né? Por região, com cada região, mas as do Piauí que eu conheço, que eu já entrei em algumas, eu acho que não favorece. Os padrões não favorecem a formação total do ser humano, né? O nosso modelo de escola é o modelo lá do panótico, que a sociologia explica tão bem isso, né? Então, parece mais presídio do que escola. Então, eu acho que essas estruturas têm que ser melhoradas com o tempo, né? Porque as coisas mudam ligeiramente e a gente ainda continua com essa estrutura da década de não sei quando, né? Então, eu acho que ela não atende aos padrões da formação humana, por N motivos, né? Tanto nas questões de estrutura física, como também ainda falta incrementar muitas profissões na escola, como sobretudo o psicólogo, né? Hoje em dia, por exemplo, em média lá o hospital da minha cidade recebe em média de 14 a 20 alunos com algum desmaio, com alguma ansiedade, né?
Então precisa a escola aos poucos ser atento, né? Tem uma lei de 2019 que vai exigir um profissional para cada psicólogo para cada escola, né? Mas infelizmente ainda nós não temos, tem a lei, mas nós não tivemos a aplicação da lei, né?